Então, agora eu vou parar de compartilhar essa apresentação aqui, que eu vou convidar vocês a irem lá no Moodle Grupos e vocês vão realizar agora, então, uma atividade de palavras cruzadas, tá? Inclusive, ela está oculta para vocês. Nós vamos ler juntos aí as orientações, que é a nossa atividade síncrona número 16. Ela está lá no tópico da aula de hoje, ferramentas de gamificação, tá? Então, eu vou liberar aqui para vocês agora, mostrar e mostrar, tá? Então, o que é a nossa atividade síncrona 16? Revisar o conteúdo do curso de extensão Recursos e Atividades Moodle por meio de palavras cruzadas. Para ver as pistas das palavras, clique em um número em um dos números da grade, que abrirá a pista e uma caixa de editor de texto. Nessa caixa, escreva a palavra e clique no botão Enter. Se for uma palavra composta, escreva sem o espaço. Cuidado com a acentuação correta das palavras e tente evitar deixar palavras em branco. Regra importante: para responder, você terá somente uma tentativa de 5 minutos e deverá utilizar todo o tempo destinado para a atividade. Logo, fique atento ao cronômetro. Terminado o tempo, a atividade encerra automaticamente, tá? Então, a atividade está aqui, eu vou abrir aqui com vocês e vocês também devem abrir e realizar a atividade, tá? Só vou abrir aqui para mostrar para vocês como é que se dá a visualização da pista, tá? Então, pré-visualizar, aqui, ó. Cliquei no número 2, aparece a pista e aqui essa caixinha onde eu devo digitar a palavra, certo? E tem aqui o cronômetro, né, para deixar rodar os 5 minutos. Então, bem-vindos à atividade aí, síncrona número 16. Conforme forem realizando, feito no chat daí. Aguardar aí uns minutinhos, né? Alguns vão ter mais que, né? Dependendo da hora que entrar, vai ter mais que 5, né? Então, vamos aguardar uns 8 minutos, 9 aí, para todos concluírem essa atividade, né? Sentirem na Ana, prática. Oi. enquanto o pessoal coloca ali, eles já daqui a pouco vão colocando ali no chat. Eu acho interessante ali que tem um cronômetro regressivo ali, né? Sim. É bem interessante isso, né? Quando... Pessoal, tem um pessoal dizendo que está fechada. Então, você clica com o mouse lá no endereço, dá um F5, ou dá um Enter, ou dá um F5 para atualizar e abrir novamente a sua página, né? Exatamente, porque eu acabei de liberar, né? Então, se a pessoa entrou antes, vai aparecer como oculto, não vai aparecer nada, porque vai estar oculto. Porque você vai estar no estágio anterior a professora Ana ter liberado. E o legal é que você tem ali um cronômetro regressivo ali para fazer pelo menos uma pressão, não, até uma pressão, mas organizar também serve como um organizador da sua atividade, visto que você está mediando isso por tecnologias, né? De repente na sua aula hoje você fez uma atividade, quer fazer uma revisão, quer de repente fixar algum conteúdo ou chamar atenção para certos tópicos, os tópicos principais do que você está colocando, aí fica bem claro o que você quer. Aliás, na hora de construir a tua cruzadinha ali, você pode, digamos, aprimorar com um tipo de conexão que você escreve no texto ali, não é isso, Ana? Exatamente, principalmente conteúdos teóricos, assim, você não quer fazer uma prova sobre determinado assunto, é um exercício diferente, né, do normal, assim, né, e ajuda a fixar alguns conceitos, alguns termos, né. Exatamente, você pode identificar conceitos especiais e elaborar perguntas que façam o cognitivo do estudante, do interlocutor que você está trabalhando ali, trabalhar antes de simplesmente colocar ali a palavra. E tem algumas pessoas dizendo que não está funcionando. Eu repito, a professora Ana já colocou no ar, certo, Ana?
Sim, e tem que Então, escrever a palavra dentro dessa caixinha de texto que parece e clicar no Enter, senão não vai, tá? Tá, beleza. ô Ana, ô Rafael, Ana, é o André. Oi. Me ocorreu uma dúvida aqui, Ana. Quantas tentativas eu posso ter para poder fazer É uma essa... tentativa e tem que usar o tempo todo o tempo de 5 minutos, Esperon. Ah, tá. Não, então talvez essa galera tenha tentado, não? E aí tentou voltar para a atividade e não conseguiu, de repente, pode ser isso, né? É, Só vai uma... acontecer isso. É que assim, se tu não deixar o tempo correr todo, Ó, ela tem fica gente no como. chat falando isso aí, ó, que não tem mais tentativas, não como... Exatamente, tem que usar todo o tempo definido ali para a atividade, tá? Perfeito, então, tá. Valeu, Ana, obrigado. É uma tentativa, é uma atividade para vocês verificarem como é responder, né? Se colocar no papel de estudante respondendo uma cruzadinha via Moodle, tá? Não é uma atividade que a gente vai considerar nota do curso em si, tá? Mas é interessante que vocês vejam esse, né? Para depois a gente entrar na parte de configuração. Temos uma pergunta ali no chat, Ana, perguntando: já terminei de responder. Devo esperar os 5 minutos? Espera os Pergunta. 5 minutos para ver o que acontece. Ok. Esse tempo você pode mudar, certo, Ana? Pode ser configurado dentro do Moodle. Ok, então você pode fazer uma coisa mais curta, por exemplo, se você preferir fazer com, digamos, uma tarefa mais pai-bola, mais rápido, né? Uhum. E também o grau de dificuldade das alternativas, né, Rafael? Então, ó, terminou, aparece a pontuação, e daí você não marcou mais que 0% nessa atividade ainda. Retornar à página principal do curso. Para os A estudantes. Jéssica colocou uma coisa ali interessante que eu acho que é pertinente a gente falar. Se não colocar o acento, fica como errado. Sim, ele reconhece os caracteres, então se não colocar o caractere como, no caso a professora Ana inseriu a palavra inicialmente, ele vai atribuir errado, né? Ele não atribui totalmente errado, ele faz uma desconsideração só das duas letras, tá? A Uhum. pontuação é de acordo com o número de letras total da palavra cruzada, né? A porcentagem de acertos. Então, se as letras forem uma ou duas, ele vai descontando de acordo com o número de letras incorretas que não faltou o acento. Por isso que na orientação passada para vocês aqui, ó, lá no tópico quando eu li ali com vocês, né? Eu chamei a atenção da questão da acentuação, né? Ó, cuidado com a acentuação correta das palavras e tente evitar, né, deixar palavras em branco, porque quanto mais palavras em branco, menos pontuação, né, a pessoa vai fazer, tá? Então, essa Uhum. era uma ideia de vocês se colocarem, né, no papel. Inclusive, ontem, quando a gente fez o teste, tem uma das alternativas ali que entre nós, né, mas eu não ia acertar de jeito nenhum, porque é um nome padrão que vem de dentro do Moodle, né? Não vou dizer qual é agora, mas cuidado, né? Então, é uma atividade que além de provocar a interação do estudante, né, com a ferramenta, né, com o exercício, também tem a questão de acentuação, a questão da escrita, né, dos detalhes, né, da palavra composta, tem que colocar o programa, a grade ali, ela não aceita o espaço, nem o hífen, né, de uma palavra composta, ela tem que ser escrita junto, né, então, esses detalhes que também não é só o nosso conteúdo específico de cada disciplina, né? É o que vem em conjunto, né? A multidisciplinaridade. Certo? Como estamos lá no chat, alguns conseguiram realizar, outros não, porque entraram e saíram sem deixar o tempo correr. Hoje eu acertei 100%, Ana. Ontem eu errei uma. Faltou Ah, letra, mas hoje eu acertei. então tá, David. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Né? E também, assim como o questionário, a gente também tem acesso a um relatório do Hot Potatoes, né, da atividade Hot Potatoes, e é possível, então, ver, né, os acertos dos alunos e assim por diante, tá? Então, voltando aos nossos slides. Tá Ok? perfeito. Tá. Então, aqui estão, né, as 5 atividades. Nós realizamos a J-Cross, que é a palavra cruzada, aí com vocês, né? E tem todas essas outras possibilidades, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da configuração da palavra cruzada,
tá? Então, quando você instala o seu programa, né, cada batata dessas ali, né, aqui, é referente a 1, né? Então, você clicando aqui em cima do JCross, abre essa janela aqui, ó, tá? Então, o que nós temos que fazer inicialmente, quando você baixou o programa e você quer fazer uma palavra cruzada? Clicou no JCross, vai abrir essa aba aqui, né? Essa janela. Então, a primeira coisa de tudo, isso aqui tudo vem em inglês, tá? É um padrão ou outra língua, dependendo da instalação que você fez. Primeiro passo é ir lá em opções, interface, e carregar arquivo de interface, que os arquivos de interface estão os idiomas, daí ele vai fazer, né, no caso, seleciona português, e daí essas barrinhas, esses ícones aqui ficam tudo na linguagem, né, do português, tá? Aqui vem, né, título vem em outra língua, juntar pistas também, então acaba que o primeiro passo de todos é carregar a interface português brasileiro, tá? Feito isso, aqui a gente tem algumas informações importantes, tá? Então, esse ícone aqui, ó, que é uma gradezinha, tá? Ele serve para criar a grade de palavras automaticamente. Então, o que geralmente a gente faz? A gente faz um arquivo em Word com as dicas, com as pistas, né? Coloca aleatoriamente a ordem, né? Coloca a frase da dica e a resposta. E daí aqui nesse criar grade, você vai colocar as respostas, as palavrinhas que são as respostas. E cria a grade automaticamente, tá? Aqui você pode colocar um título para esta atividade. Aqui vai escrever as palavras, como eu falei, que são as que aparecem na grade, né? E o juntar pistas é para escrever as pistas de cada palavra, tá? E além da grade, né? Da criação da grade, que vai colocar as palavras aqui já prontas, né? E ela cria a grade automático, do título e das pistas, nós também temos aqui um outro ícone que serve para configurar a saída, ou seja, o que o meu estudante vai visualizar naquela atividade. Vocês notaram que na atividade que vocês acabaram de realizar, vocês tinham que clicar no número para ver a dica e abrir a caixa do editor de texto, né? Existe a opção de colocar as pistas abaixo da palavra cruzada também. Ali no caso da de vocês, nós retiramos, né? Mas existe essa opção também, tá? Bom, então aqui eu coloquei as palavras, essas eram as respostas da cruzadinha de vocês, questionário, Big Blue Button, tem um BN aqui no final, isso é do Moodle, né, então quando a gente vai adicionar o Big Blue Button, não é só o Big Blue Button, tem esse BN no final, e aí acaba confundindo, né, quem não colocou lá, ou colocou só até o Big Blue Button, vai, tá faltando 2 letras, né, mas tem ali o BN, chat, arquivo, fórum, tarefa, rótulo e URL, que foi as atividades e recursos que a gente trabalhou durante o nosso curso, né? Eu quis fazer, a gente fez uma cruzada curta com 8 palavras, para que vocês tivessem tempo, né, de fazer na prática aí, né? Então, ao colocar aqui as palavras, você cria a grade e aqui está a nossa grade criada, né? Depois disso, depois de colocar as palavras e criar a grade, o que acontece? Nós temos que colocar nossas pistas, né? Então, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, juntar pistas, e cada númerozinho desse já aparece a palavra, porque a grade já está criada. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima, que notem que está meio cinza clarinho, tá? Então, daí vai lá, puxa já do teu arquivo em Word, se já está pronto, né? Se é uma coisa mais, assim, umas 25 palavras, né? 20 palavras cruzadas, que tem, né? Tem um assunto lá que tem bastante coisas teóricas para, né? Conceitos para fazer uma atividade desse gênero, vai lá, dá um Ctrl+C lá do Word para cá, não precisa escrever diretamente aqui. Mas se é algo mais curto, né, 8, 9 palavras, escreve diretamente aqui, ok, e já aparece aqui a pista, ó. Tá? Então, nesse juntar pistas, tu vai fazer para cada palavra, né, seleciona um número com a palavrinha e vai colocando as pistas, dando ok, tá? Então, aqui as horizontais e aqui as
verticais, tá? Feito isso, desculpa aí. Tá, então, primeiro passo é interface, seleciona português, coloca as palavras, cria a grade automaticamente, depois insere as pistas e faltou ainda a configuração, ou seja, as informações que o meu estudante vai visualizar. Vocês notaram que na atividade que vocês fizeram, aquelas mesmas orientações que eu coloquei lá, através de um rótulo lá no tópico de Hot Potatoes, tinha lá umas informações, né? Vamos fazer palavras cruzadas, o enunciado da atividade síncrona 16, né? Mas, quando vocês abriram a atividade, também estava lá, né? Um enunciado com também as mesmas informações abaixo do cronômetro, né? Então, aqui é onde você coloca as instruções, tá? Então, em geral, é bom colocar ali abaixo do termômetro, do cronômetro, e não termômetro, do cronômetro, para que o aluno, né, se ele não ficou atento lá no início, lá naquelas orientações, ele possa reler as orientações ali também, tá? Se aqui, por exemplo, você mudou a interface, tá? Do teu, né, escolheu o português brasileiro, mas aqui ainda está aparecendo em inglês nessa parte da configuração de saída, você pode novamente carregar o arquivo da tradução, tá? Então, antes de colocar o título aqui, se aqui tiver, né, tudo em outra língua, você pode mudar também aqui, tá? Então, aqui seriam as instruções. Lembre-se sempre que você mudar aqui, salva, né? E o OK só depois de passar por todos os aspectos aqui, né? Todas as configurações. Então, fez a instrução aqui, clique em salvar, tá? Depois, outro item seria indicações e sugestões. Então, para pistas horizontais, o que você quer que apareça? Só horizontal? Então, tá aqui. Só vertical? Ok. Se o aluno acertou, correto, bom trabalho. Ou algumas das respostas estavam incorretas e foram eliminadas se tiver perguntas incorretas. Aqui, dá para deixar só horizontal e vertical, horizontais e verticais, né? Já que é mais de uma pista. E aqui dá para até deixar em branco que não vai interferir, tá? Na sequência, lembrando, né? Feitas essas alterações, salva, né? O próximo item seria os botões, tá? Então, existe um botão que na de vocês não foi colocado, que é o botão verificar. Então, cada vez que o aluno clicar nesse botão verificar, ele acaba vendo se tem erro já e pode, né, alterar. Nós conversando ontem, resolvemos deixar sem, então vocês tinham que usar todo o tempo disponível lá, tá? Para responder o Enter, né, que depois que você preencheu a caixinha de texto lá, você clicou no Enter, e a legenda para o botão OK é quando você clica em verificar, aparece a sua pontuação, e você deve dar um OK para aquela janela fechar, tá? Feito isso, salvar, tá? Próximo item é a questão do aspecto, então você pode mudar a cor do título, a cor dessa barra, é a questão de layout, né? Como você quer que apareça para o aluno, por cor de fundo no exercício, né? E assim por diante. Então, dá para mexer nesses aspectos aqui de cores, né? Do layout da sua palavra cruzada, tá? Um outro item é o temporizador, tá? Aqui, mesmo que você estabeleça um limite de tempo dentro do Hot Potatoes, o limite de tempo do Moodle é o que vai priorizar, tá? Porque lá dentro do Moodle, quando você leva o teu arquivo Hot Potatoes para lá, você vai ter que fazer configuração lá, e lá que define aquele cronômetro que apareceu ali para vocês, tá? O outro item seria outros. Então, aqui, ó, nós temos a opção de mostrar todas as pistas abaixo da grade ou não. Como quando você clica no número para poder responder e abrir a caixa de editor de texto para poder colocar a palavra, já aparece a pista, você pode ou não optar por mostrar as pistas abaixo da grade,
tá? E o personalizar e o GGI não é necessário mexer, tá? Por fim, a sua palavra cruzada está pronta dentro do Hot Potatoes. O que nós devemos fazer? Salvar como? Eu vou salvar, então, no formato, quando é palavra cruzada, é JCW, formato do arquivo, tá? E este arquivo é que eu vou levar lá para o Moodle quando eu adicionar a atividade Hot Potatoes, tá? Uma outra opção é clicar no criar página da web, tá? Então, ele vai salvar aí um arquivo no formato HTML que permite a visualização. Esse tipo de arquivo é que o David estava comentando antes, que dá para ser levado para alguma página, por exemplo, um professor que tem um blog ou coisa assim, né? Ele pode deixar né, esse arquivo lá e o aluno resolve, né, online também, tá? Mas a gente fez alguns testes, esse arquivo HTML também vai para o Moodle, mas a configuração do JCW fica melhor, tá? As cores e tal, do que na forma HTML, tá? Certo? Bom, quando você salva em HTML aqui, já vai abrir uma janela que pede se você quer pré-visualizar a sua cruzada. Então, aqui eu coloquei para vocês essa mesma cruzadinha que vocês responderam, né? Mas na forma de HTML. Então, é assim que ela aparece. Seria isso, então.